Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos neste final de semana, o quarto domingo da Quaresma, e somos convidados a nos aproximarmos de Jesus, numa aproximação alegre e confiante, vendo que o sentido da nossa vida está realmente nesse encontro definitivo com Deus. Enquanto que no domingo passado questionávamos qual o sentido da vida diante de tantas atrocidades, hoje nós nos encontramos realmente com Jesus e percebemos que Ele é o sentido da nossa vida, é Ele quem faz a nossa aproximação, é Ele quem se aproxima de nós, pecadores, e nos dá sentido para viver. E a igreja proclama, neste final de semana, o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 15, o coração do Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, que diz: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse:
Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, quando buscamos realmente o sentido para que Jesus conte esta parábola, né, para aqueles que estavam à sua volta, nós iremos ver que a parábola parte justamente da murmuração dos fariseus e dos escribas que pensavam que o reino de Deus não era para todos, mas era algo exclusivo deles. E Jesus, estando ali com os pecadores, vai dizer que Deus é realmente presente na história humana e quer que todos estejam convertidos. Os fariseus e os escribas, eles pensavam que Jesus não podia ser de Deus, ou não podia vir de Deus, não podia ser um profeta, porque fazia comunhão de mesa com os pecadores e publicanos. E aí Jesus narra esta parábola muito importante, uma parábola bonita, a parábola do filho pródigo, para dizer realmente que Deus é um Pai bondoso e amoroso e quer que todos os seus filhos tenham espaço no paraíso junto com Ele e que possam pertencer ao seu reino. E aí nós temos as figuras importantes, as personagens importantes desta parábola, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, que tem aí uma representação também muito interessante, pois eles, compreendendo o motivo pela qual Jesus narra a parábola, eles ficam meio que chateados e de fato querem matar Jesus. E nesse trajeto espiritual que Jesus está fazendo para Jerusalém, Jesus vai dando passos e ensinando como se comportar no reino de Deus, que de fato não cabia muito bem para os escribas, para os fariseus, para os mestres da lei, porque eles tinham uma cabeça incrustada de que só eles realmente faziam o que Deus queria. Então, vejamos essas personagens importantes. O pai, aí representando o próprio Deus, é um homem amoroso que não perde a esperança do retorno dos seus filhos. O filho mais novo representa aí os pecadores, os publicanos, os excluídos, aqueles realmente que estão totalmente fora de um projeto religioso da época que não conseguia incluir, ou que não incluía esses pecadores, porque eles eram impuros e, por serem impuros, não mereciam realmente viver dentro dessa casta de homens que se consideravam puros e que se consideravam estar na presença de Deus o tempo todo. O filho mais velho representa justamente essa casta de homens que estão ali praticando a justiça da forma como eles imaginam que é a justiça. Uma justiça voltada para a lei da observância, somente a observância. E aí, esse retorno do filho mais novo, que tem uma vida frívola, uma vida desenfreada no pecado, que gasta tudo em prostitutas, é de fato representando todos aqueles que são excluídos desse projeto religioso que é apresentado por esses mestres da lei e fariseus, que depois vão chamá-los de fariseus hipócritas. Bom, de modo que é importante percebermos que a generosidade de Deus é realmente para todos. Deus é Pai misericordioso. E por mais que nos distanciamos,
ou nos distanciemos dele, né, ele espera o nosso retorno. Ele quer de fato que nós estejamos com ele. Ele deseja que nós fiquemos com ele e permaneçamos com ele, buscando assim o encontro definitivo com o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é realmente esse retorno para Deus. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, Deus, chamando a todos nós, Ele quer que nós sejamos de fato pessoas gratas e responsáveis por estarmos retomando o seu caminho. E é nesse retorno para a casa do Pai, que nós todos caminhamos e que nós devemos realmente, olhando a nossa vida, verificarmos que o Pai bondoso nos espera. E como Pai bondoso, Ele vai nos cobrir de beijos e abraços. Cena belíssima, cena bonita do Evangelho de Lucas. Que o Pai de bondade e misericórdia possa nos dar a graça realmente de percebermos o seu amor e que Ele, nos abraçando com sua ternura, nos cubra de beijos e carinhos. Bom final de semana para vocês, paz e bem. Curta o nosso vídeo, dê o seu likezinho aí no vídeo, faça o seu comentário e também compartilhe esse vídeo para com os seus. Paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.